Abramos as nossas Bíblias e Antigos Testamentos, senhoras e senhores, em segundo livro de Reis. Bíblias e Antigos Testamentos, segundo livro de Reis. Vamos esperar que todos achem esse texto. Todos procurando? Bíblias e Antigos Testamentos, segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Esperar que todos aguardem, que encontrem. Todos encontrem. Estaremos fundamentando a mensagem desta noite apenas no verso de número 17. Apenas no verso 17. Quem me conhece sabe que vou ler o contexto. Capítulo 6 de 2 Reis, a partir do verso 8. Estamos prontos? Ok. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegando de noite cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Verso 17, daqui sairá a reflexão desta noite. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você prestou atenção que você leu agora aí? Hein? Isso é tremendo, hein? Vamos orar. Deus e Pai, lhe agradecemos por mais esta noite. Te louvamos por todas estas pessoas que vieram de perto ou de longe para comparecerem em tua presença. Estamos aqui na mesa do banquete, estamos na sala do trono, estamos cercados pelo teu carinho, pelos teus anjos, pelo teu amor. Nós te glorificamos, ó Deus, pela disposição do teu povo em vir à tua casa para aprender, para meditar, para refletir, para receber de ti. Muito obrigado, Senhor, por todos que estarão acompanhando esta mensagem através de um CD ou de um programa de rádio. Visita-os agora com grande poder, com grande unção, toca-lhes com graça maravilhosa. Unge meus lábios que irão pregar tua palavra, mas unja também os ouvidos que estarão ouvindo a manifestação do teu falar. Espírito de Deus, nos assiste, porque se tu não fizeres, todo esforço humano será vão. Obrigado por esta noite, por tudo que já foi realizado neste lugar. Colocamos em tuas mãos o resultado de todo o nosso esforço e dedicação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Assentem-se por obséquio. Me parece que esta mensagem é bastante apropriada para pessoas que estão vivendo um momento ou uma circunstância em que não sabem o que fazer.
Porque a expressão do jovem discípulo de Eliseu foi exatamente o que faremos? E deve ser o que você está pensando nesta noite. Você veio aqui com esse pensamento, com esse peso no seu coração, e é o que você tem dito muitas vezes na sua casa. Nós ouvimos aqui hoje um testemunho a respeito disso. O nosso querido obreiro dizendo, bom, eu preciso levar umas compras para casa, mas não há dinheiro, o que é que nós vamos fazer? Talvez você esteja pensando, o que faremos em relação a um relacionamento que não vai bem? Ou o que faremos para sair desse atoleiro financeiro e econômico em que nós estamos nos encontrando? Ou o que faremos para reativar em nosso coração a chama do primeiro amor? O que faremos? Essa é uma pergunta que está nos lábios dos políticos. E numa data como a de hoje, alguém pode estar lá nos Estados Unidos e a Casa Branca e os assessores de George Bush estão perguntando, o que faremos? E alguns que estão lá defendendo o seu território no Iraque também estão dizendo, o que faremos? E o secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, e a governadora Rosinha estão dizendo lá, o que faremos? O que faremos, irmãos? Essa foi a declaração do jovem. Então veja que uma das coisas extraordinárias da Bíblia Sagrada é que nós não estamos tratando da Bíblia como uma literatura religiosa em que tem um credo mecânico, inflexível. Nós não estamos simplesmente lendo artigos de uma teologia ou de uma doutrina. Nós estamos tratando com verdades vivas. Isso é que é maravilhoso na Bíblia Sagrada. É isso que faz com que a Bíblia nunca perca sua atualidade. Porque uma pergunta como essa é profundamente pertinente, uma pergunta como essa é profundamente contextualizável. O que nós faremos? Foi a pergunta deles naquele dia, e é a pergunta nossa hoje, é a pergunta do pai de família, é a pergunta da mãe, é a pergunta do trabalhador, é a pergunta do estudante, o que faremos? Este jovem, e é uma das coisas que me maravilha, porque essa declaração saiu dos lábios de um jovem. Este jovem, para mim, são 3 considerações preliminares e essenciais. Ele estava ao redor de um profeta. E não há ocupação melhor e nem instrução maior. Esse jovem faz esta pergunta dentro do contexto certo, perto da pessoa certa, que conhecia também o Deus certo, Deus verdadeiro. A segunda coisa que me leva a uma reflexão inicial é, pelo modo que esse jovem se expressa, ele revela ter cuidado pessoal para com o homem de Deus. Ele revela o desejo de fazer coisas boas. Ele revela o desejo de buscar soluções. Ele é um ser interrogante. E não o somos todos nós, seres interrogantes? O que faço aqui? De onde vim? Qual é o sentido disto tudo? Esse jovem também revela, através da sua preocupação e da sua interrogação, que o seu coração estava com o profeta. A terceira reflexão inicial seria: estamos cercados, que faremos? E o texto está no plural. Quando a família está cercada, o que faremos? Quando a oposição nos negócios é imensa e a competição desleal e as regras de mercado injustas, o que faremos para vencer? O que faremos na batalha contra os nossos próprios sentimentos, quando muitas vezes tomamos consciência da natureza fragmentária da vida, da inconsistência do ser, quando muitas vezes somos confrontados com muitos eus dentro de nós, e vemos um choque de vontade
vontades e um confronto de forças agindo dentro do nosso coração, aonde uma parte de nós clama por algo e outra por outro, aonde algo nos impele numa direção e algo parece que vai nos arrastar num sentido completamente oposto, completamente contrário. O que faremos numa situação como essa? Quando os nossos sentimentos e as nossas emoções parecem inteiramente fora do nosso controle. Penso que já podemos entrar no texto. O que faremos? Foi a interrogação do jovem. E aí eu gostaria de, no velho e bom estilo que tem nos caracterizado, e há tantos pregadores que gostam de usar esse estilo para facilitar a compreensão, para tornar mais didática a mensagem, a primeira coisa que eu gostaria de colocar diante de vocês é a causa e o poder da oração. A causa e o poder da oração. E o segundo ponto, já adianto, a razão da oração. E o terceiro ponto, nossa esperança através da oração. Aí estão isso para a nossa reflexão. Aí que estão essas coisas. A causa e o poder da oração. Sabe o que me maravilha? Primeiro, nós já lemos aqui no contexto da mensagem, no texto inicial, que os sírios estavam em guerra contra Israel. Eram um dos arqui-inimigos do povo de Deus. Só que o rei da Síria fazia os seus planos lá no alto comando, na cúpula do Estado-Maior da Síria. Eles começavam a planejar estratégias para vencer, para massacrar, para destruir o povo de Israel. E ele dizia, olha, hoje nós vamos atacar pelo norte. E o profeta Eliseu estava lá orando, falando com Deus. E Deus o revelava e dizia, olha meu filho, avisa lá para o rei de Israel que o rei da Síria está planejando um ataque pelo norte. E Eliseu chegava lá, transmitia o recado para o rei preparava todo o exército e rechaçava o ataque da Síria. Desbaratava os planos do rei da Síria. Eles ficavam encucados e diziam assim, poxa, parece que eles têm uma agência de espionagem. Então eles têm satélites que estão nos observando, não é? Estou aqui parafraseando demais a coisa. Mas na realidade eles tinham satélites sim, eles tinham algumas coisas, Israel tinha algumas coisas em órbita que estavam de olho nos sírios. E o crente tem um serviço de inteligência celestial que está trabalhando na vida dele só para desbaratar os projetos malignos. É tecnologia que os Estados Unidos nem sonha, Japão nem imagina o que é que está à disposição da igreja de Deus. Aleluia, Jeová fala na terra. E aí, meus irmãos, lá vai agora, reúne novamente, reúne e agora vamos atacar pela madrugada. Eliseu está orando, o Espírito de Deus chega lá e diz, meu filho, recado urgente, mensagem do alto comando do céu, para seu povo amado Israel, povo da aliança, povo a quem Deus ama, avisa para o rei, vai ter ataque pela madrugada. Eliseu chegava lá, avisava, prepare Israel, rechaça o inimigo, derrota para a Síria. O rei ficou encucado, o rei ficou achando que tinha traidores ali. Disse, olha, tem espião aqui dentro, rapaz, tem agente duplo aqui dentro, tem dedo duro aqui dentro, tem gente que está nos traindo aqui, e eu quero descobrir quem é que está pegando os nossos planos e revelando para Israel. E aí alguém diz, não, todo mundo aqui é fiel ao Senhor, mas é porque lá em Israel tem um crente, tem um profeta, ou homem chato, ou homem perigoso, ou homem cruel. Esse homem é uma pedra no sapato da gente. Esse homem é um empecilho para a concretização dos nossos projetos. Esse homem ora e quando ele ora, Deus fala com ele. E quando ele ora, olha rei, eu vou te dizer uma coisa. Esse Deus dele lá, revela tudo para ele. Até quando o Senhor deita e levanta, ele sabe de tudo o que está acontecendo. Deixa-me lhe dizer uma coisa, crente. Começa a orar mais, que Deus vai te revelar quais são as estratégias do diabo contra a tua vida. E ele não vai ganhar porque Deus vai te revelar os planos. Ou vocês não creem no Deus de Eliseu, ou vocês não têm o mesmo Deus de Eliseu. O Deus de Eliseu continua quebrando laços. O Deus de Eliseu continua desfazendo as tramas do diabo. O Deus de Eliseu continua desmanchando as artimanhas do inferno. O Deus de Eliseu continua falando na terra. O Deus de Eliseu continua agindo.
O rei da Síria já morreu, os seus oficiais já morreram, e Eliseu também já morreu, mas o Deus de Eliseu continua vivo. Há um Deus na terra dos viventes. E aí, quando avisaram que o problema era Eliseu, que Israel tinha uma arma secreta, chamada Eliseu, era a última palavra em termos de tecnologia, era um míssil chamado Eliseu, era um radar chamado Eliseu, era um avião de espionagem da mais alta eficiência, chamado Eliseu, era um radiotelescópio chamado Eliseu. E aí, de repente, disseram, olha, é o homem. E o rei disse, então, eu não quero mais guerra contra Israel, não, eu quero guerra contra ele. A guerra é contra ele, se a gente ganhar Eliseu, ganha a guerra. Descubra onde é que ele está lá em Dotã. Ele fez o acampamento dele em Dotã, lá pelas colinas. Lá em Dotã, neste mesmo lugar, foi o lugar onde os irmãos de José o venderam um dia como escravo. Só que Eliseu não ia cair escravo, porque o negócio agora era diferente. Havia propósito de José cair na mão dos egípcios, mas não havia propósito de Eliseu cair na mão dos sírios. E nós precisamos aprender a discernir entre coisa e coisa, viu? Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Se Deus permitir que você vá passar um dia lá pelo Egito, trabalhando na casa de Potifar, amém. Porque vai ser só uns dias que você vai passar por lá, e Ele tem um projeto lindo para a sua vida, viu? Agora, se Deus disser assim, não é projeto meu não vai cair na mão da Síria, acabou a história, não cai mesmo não. Pode reunir quem reunir, pode juntar quem juntar, todas as artilharias, cavalarias, todas as tropas, todas as empresas navais do mundo, não adianta. E aí o rei diz, está em Dotã? Tá, vamos para lá. De madrugada, na surdina, cercaram o local. E não era exército pequeno, levaram todo o poderio militar da Síria. Tudo que eles iam descarregar contra uma nação inteira, eles resolveram despejar contra um homem só. Então reuniram, diz a Bíblia, carros e cavalos e uma tropa forte. E cercaram pela madrugada. Vamos pegar o crente, agora eu quero ver. Interessante que Deus não revelou para Eliseu. Revelou tudo para Eliseu quando dizia respeito à nação de Israel. Quando é com ele mesmo, Deus não revela nada. Ele está dormindo e o inimigo está armando. Ele está dormindo e o inimigo está aprontando. Mas sabe o que diz o salmista? É certo que não dormita o guarda de Israel. Se Deus não te revelou, é porque Ele vai agir de outra forma. Se Deus não te mostrou, é porque Ele tem outra coisa preparada para você, e você vai ver a glória dele de outra maneira. Eliseu conhecia o poder de Deus, dando-lhe as mensagens para livramento. Agora ele ia ver uma coisa: o poder de Deus em ação, declarada, evidente contra os adversários. E uma outra coisa, porque Deus permitiu isso aí. O Espírito de Deus fala agora ao meu coração. É para que Eliseu sentisse que o cuidado que Deus tinha por uma nação inteira, Deus tinha por ele. Por isso que Deus não revelou. Disse, não, eu vou deixar cercar ele, não vou dizer nada para ele, não vou falar nada para ele. Ou quem sabe, senhoras e senhores, eu estou diante de outra opção e a Bíblia me permite esta ilação. A Bíblia me permite essa especulação. O texto está aberto para esta inferência. Quem sabe, Deus o revelou. Quem sabe, na oração da noite, antes de dormir, Deus fala para Eliseu, Eliseu, nesta madrugada, vem todo o exército da Síria cercar o acampamento. É mesmo, senhor? O que é que eu faço? Vá dormir, meu filho. O que é que eu faço, Senhor? Eu fujo? Fujo não. Eu me desespero? Não, meu filho. Eu caio aqui no chão, faço vigília a noite todinha? Não, meu filho. Vai dormir. Crente, escuta o que Deus está te dizendo agora. Você que tem lido sua Bíblia, e já tem orado, e tem jejuado, e tem entregue nas mãos de Deus, Deus está dizendo agora, ó, te aquieta aí, meu filho, vai dormir aí, não preocupa não. Preocupa não, que eu sei cuidar de você, rapaz. Eu sou Deus zeloso. Eu sou um Deus ciumento, diz a Escritura Sagrada. Vai dormir, Eliseu. Eliseu dorme.
mesmo sabendo que de manhã, e isso me ajuda a entender por que aquela atitude tão calma de Eliseu. Porque quando amanheceu o dia que o menino viu as tropas, meu Deus do céu, crente que não tem revelação de Deus se assusta mesmo com tudo. Não é só com tropa não, basta um cachorro latir. Agora, quem tem intimidade, segredo, negócio com Deus, sabe que existe alguma coisa que os outros não estão vendo, mas que ele está vendo, que ele sabe que tem, que ele sabe que é verdade. O dia amanheceu, o menino se levanta para preparar o café da manhã do profeta. Quando o menino sai, grita, regala os olhos, fica branco, pálido, amarela. E ele grita: homem de Deus, uma desgraça está acontecendo aqui. Enquanto nós dormíamos aí pela madrugada, você não sabe o que aconteceu. Mas olha, tudo que é de tropa, nós estamos completamente cercados. Eliseu, tranquilo, sai da tenda, acho que se espreguiça. Como é que é, meu filho aí? Só olha aí a situação ali, olha a cavalaria, olha a infantaria, olha quanto guarda. Nunca vi tanta lança na minha vida, eu nunca vi tanta flecha assim, homem de Deus. Mas, meu Deus do céu, todo o poderio bélico da Síria está aqui nos cercando. E aí Eliseu diz: vou lançar a mão de um poder chamado poder da oração. Eu vou lançar a mão do poder da oração. E orou Eliseu. Quando não há mais nada a fazer, ora, Eliseu. Quando tu não tens outro recurso, ora, Eliseu. Quando o desespero bater a tua porta, ora, Eliseu. Ora, homem de Deus, ora, mulher de Deus. Olha a ferramenta de vitória que Deus está te dando. Olha a arma de guerra que Deus está te entregando. Orou Eliseu e disse: ó Senhor, eu quero lhe pedir uma coisa, que o Senhor, por favor, abra aí os olhos desse rapaz para ele poder ver. Abra aí os olhos desse rapaz para ele poder enxergar, Senhor. Então, eis aí, irmãos, uma coisa tremenda que está diante de vocês nesse culto de doutrina. Nós podemos orar para que o Senhor abra os olhos. É? Nós podemos orar para que o Senhor abra os olhos. Quando não há mais nada a fazer, nós podemos ainda orar. Quando todos os recursos se esgotaram, nós podemos orar. Oh, meu Deus, o texto sagrado fala de um jovem cego. Um jovem cego. E quantos jovens em nossos dias devem estar ouvindo este CD e estão cegos em relacionamentos? Quantas jovenzinhas incautas, iludidas, cegas num relacionamento? Quantas pessoas enganadas? Quantas boas pessoas iludidas por falsos ensinamentos? Nós podemos orar para que Deus abra os olhos. Nós podemos orar para que Deus abra os olhos. Segundo, a falta de visão. Este ponto é importante, medite nele. A falta de visão faz com que vejamos o inimigo quando ele se apresenta em serpente e leão que ruge, mas não conseguimos enxergá-lo quando manifesta-se como anjo de luz. Não conseguimos enxergar a malícia, o erro, a mentira do diabo, muitas vezes camuflada por uma capa de verdade. Abra os olhos deste jovem, Senhor. Foi a oração do profeta. Terceiro, o que me impressiona nesta oração, senhoras e senhores, é como é que Deus pode ser visto em todo lugar, se nós tivermos visão para enxergá-lo. Mas os que estão sem visão não conseguem vê-lo em parte alguma. Aos que estão sem visão, quão pesarosa é a caminhada de Jerusalém para Emaús.
Aos que estão sem visão, quão doloroso pode ser o momento do jardim, quando Maria diz: roubaram o corpo do meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. O Senhor será o jardineiro? Se o Senhor sabe onde está o corpo, me diga para que eu possa pegá-lo. Os que estão sem visão não conseguem ver Deus na fornalha. Os que estão sem visão perdem a perspectiva divina no momento da cova. Aos que estão sem visão, o Egito não faz sentido. Para José, sim. Porque quem tem visão consegue enxergar Deus, mesmo nos processos mais dolorosos e desgastantes da nossa vida. Quem tem visão consegue ver: olha, aquilo ali no canto da fotografia não é uma nuvenzinha, não, é a palma de uma mão. Aos que têm visão, conseguem olhar para o momento da tempestade e dizer: bom, essas nuvens aí são poeira do pó de Deus, e Ele está me vendo, e Ele está atentando para a minha vida, e Ele está comigo. Isso é para quem tem visão. Quem tem visão não se entrega ao desespero. Quem tem visão não entra em parafuso. Quem tem visão não pula da ponte para acabar com a vida. Quem tem visão entende que Deus está ali, que Ele está presente, e nós estamos protegidos. Há um desígnio. Mas os que não conseguem ter visão, não conseguem ver Deus em parte alguma. Um dia um professor metido ateu, dizem que não há ateu nas trincheiras da guerra, não existe ateu. Um dia um ateu chegou na sala de aula, passou 2 horas pelejando para provar que Deus não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. E um aluno levantava e retrucava, e ele continuava, e mais argumentação, e o outro rebatia. O homem estava morto. Depois de 2 horas, ele disse: finalmente vocês acabaram os argumentos, não é? Acabamos, professor. Vocês estão conscientes que Deus não existe? Estamos, professor. Deus não existe não, né? Vocês aceitaram isso? Aceitamos. Aí ele não aguentava mais, ele passou a semana na testa. Graças a Deus. Deus pode ser visto em todo lugar, mas os que não têm visão não veem em parte alguma. E o pior, quando perdem a visão de Deus, que não conseguem enxergá-lo. Professor, um dia na sala de aula, chega para uma meninazinha crente, e diz: acaba com esse negócio de Deus, diga aí onde é que Deus está. A meninazinha olhou sério assim para ele e disse: professor, eu digo onde é que Deus está, se o senhor me disser onde Ele não está. Porque os que têm visão de Deus conseguem vê-lo no sofrimento, conseguem vê-lo nas bodas em Caná da Galileia, na alegria, mas conseguem vê-lo chorando e compartilhando conosco os momentos de dor, lá na beirada do túmulo de Lázaro, conseguem vê-lo, bendito seja Deus. Agora, os que perdem a visão, não só não veem Deus, mas caem num extremo perigoso, só veem o inimigo. Me impressiona como é que alguns crentes fanatizados só conseguem ver o diabo em todo canto. Quando eles oram, sai de perto, é mau agouro. Visão, não tem visão, é só visagem. É um rabo passando ali, é um chifre do outro lado, e lá vem uma nuvem preta, e lá vem um estreito, e é uma prova, e aí está nublado, não vem nada de bom, irmãos. Em nome de Jesus, nós não estamos aqui para exaltar o diabo, nós não vamos subestimar o inimigo, mas nós não vamos supervalorizá-lo. Nós estamos dizendo a você, não é que você fique preocupado em se afastar do diabo, não, senão o seu alvo, o seu foco vai estar nele. Não se preocupe em se afastar do diabo, se preocupe em se aproximar mais de Deus, porque quanto mais perto você estiver de Deus, mais longe você está dele. Viva a sua fé com leveza, viva a sua fé sem grilo, viva a sua fé sem fanatismo, viva a sua fé sem o fardo que os homens colocam em cima do seu ombro. Seja feliz, respire, salte, sorria com liberdade, glorifique a Deus. Ele está zelando, Ele está protegendo, Ele está abençoando. Ele é o Senhor que te cura, que te liberta, que te transforma, que te guarda. Cheguei outro dia, soube de um acidente de um templo. Um templo caiu. Um templo.
Eu não sei se vocês sabem, a nossa sede nacional em Fortaleza, aquele templo bonito, que eu lhes comunico, quando vocês forem agora para o aniversário em Fortaleza, está tudo com ar-condicionado. Toda no ar-condicionado. E é bênção, não é? Então, a nossa sede, quando estava construindo o templo, tínhamos gasto até o último centavo. Os irmãos tinham doado relógios e anéis e tudo que tinham. Alianças, colares, videocassete, tudo que vocês imaginarem. E o templo estava lá construído, coberto. Mais ou menos 1h da tarde, a irmã chega lá em casa. Pastor, eu queria falar com o senhor. O que foi que houve? Pastor, eu tenho uma notícia que não é muito agradável, não. O que foi que houve, irmã? A igreja caiu. Olhei assim para ela, não repete aí. A igreja caiu. Não pode, irmã. Não pode. Pastor do interior do Ceará, que as formigas derrubaram a igreja. Não pode, irmão. Formiga derrubar a igreja. Não pode, irmão. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E nem as portas do Hades, da sepultura, da morte e do inferno prevalecerão contra ela. Eu digo, a irmã está dizendo que caiu o templo. Ah, o templo caiu. Irmã, e os trabalhadores? Tem alguém ferido? Não, foi na hora que tinham saído. Tinham saído para o almoço. E tinham saído para almoçar, caiu tudo. Pastor, caiu tudo lá. Digo, tá bom, mais tarde eu vou lá dar uma olhada. Aí, cheguei mais tarde lá, olhei os escombros. Claro, é doloroso. Poxa vida. Tudo pronto daquele jeito, olhei os escombros, digo, reconstruir. Amanhã vai ter culto de doutrina. Onde? Digo, aqui no meio dos escombros. Foi o culto de doutrina aqui, no meio dessas pedras caídas, dessas paredes caídas, aqui em cima desse púlpito aqui, do jeito que está, vai o culto aqui amanhã. A imprensa foi lá, os repórteres foram lá, fizeram uma matéria boa, dizendo, olha, o povo está animado para reconstruir. Digo, olha, a igreja de Dwight Lyman Moody, eu tive a oportunidade de pregar numa igreja em que Moody pregou bastante, lá em Allston, em Massachusetts. E ali eu estive naquela igreja de Moody e me lembrei de uma coisa. Agradeci a Deus por estar pregando naquele púlpito. E pensei numa coisa. Moody certa vez foi construir um templo. E lá em Providence tem lá a igreja dele. Eu sempre passava próximo à igreja em que ele foi pastor ali. E diz que por 3 vezes o templo pegou fogo. E cada vez que o templo pegava fogo, ele não conseguia ver o inimigo, ele conseguia ver a mão de Deus e assim, olha, Deus tocou fogo para a gente aumentar o templo. Deus tocou fogo para a gente aumentar o templo. E vamos aumentar o templo. E aumentar o templo. 3 vezes. Depois de 3 vezes não pegou mais fogo. Ele disse, bom, o senhor está satisfeito com o tamanho desse templo. É tão diferente, irmãos, a perspectiva de um homem, de uma mulher espiritual, de um crente carnal. O crente carnal está irrequieto, está temeroso. Aliás, eu não entendo como é que tem algumas pessoas que antes de se converter eram bem seguras, não viviam com tanto grilo, agora que se converteram estão griladas, estão vivendo uma vida tensa. Quando Deus está dizendo para você, olha, presta atenção, Eliseu, vai dormir, tem um sono. Eu sei que os sírios estão armando contra a sua vida, mas meu filho, você é meu profeta. Eu tenho um negócio contigo, Eliseu, eu não vou te entregar não, rapaz. Bendito seja Deus, eu quero que você saia daqui hoje animado, em nome de Jesus, sabendo que você tem um Deus zeloso. Não é a primeira cara feia que você fizer, Deus, não quero mais saber você. Não, não é assim não. Não é assim. Então, gente que só vê o inimigo. Quando foi um dia, cheguei lá numa determinada igreja, a gente passa experiências, eu tenho uma mensagem sobre isso em 1 Coríntios, o Deus que nos conforta e nos consola, para que nós possamos também confortar e consolar os que estão afligidos com a mesma consolação com que nós somos contemplados e confortados por Deus. Então eu soube que um templo de uma igreja aí caiu, e assim que eu soube que o templo caiu, eu corri lá. Cheguei lá, já estava a imprensa, já tinha muita gente lá, uma agitação terrível na calçada. Alguns irmãos foram comigo, pastora Damares. Aí quando eu cheguei na calçada, estava o pastor lá, e o homem não me conhecia. E o pastor estava lá na calçada. Irmãos, dando explicação, nós estamos em guerra espiritual. É porque a batalha está muito grande. O inimigo está furioso. Esse templo caiu, foi levante do inimigo. Agora, morreram não sei quantos naquela noite. Irmãos, isso é represália de Satanás. Eu chamei ele para um canto, irmão, em nome de Jesus, para de falar isso. Você fala isso, não, irmão. Você está dizendo para o povo aqui de fora que o diabo chegou aqui, tacou os pés na igreja, derrubou, matou um bocado de gente aqui na hora do louvor. Você está me dizendo isso? Irmão, não foi o diabo, não. Foi o diabo da imprudência. Ou foi o diabo do engenheiro, ou o diabo do construtor, ou o diabo do fiscal. Eu não sei que diabo foi, mas aquele lá não é, não.
Então, irmãos, muitas coisas que acontecem por aí, nós estamos atribuindo ao adversário, até dando ao diabo uma certa onipotência. Como se ele fosse páreo para Jeová. Ele não enfrenta nenhum anjo, porque ele perdeu a glória, e ele sabe que na hora que um anjo descer do céu como Miguel, na autoridade do nome do Senhor, ele vai por terra. Aí você vem me dizer que o capeta é páreo para Jeová? Gente que só vê o inimigo, rapaz. Bateu o carro, não sei, coisa do diabo. Será que não foi o diabo do óculos que está precisando trocar o grau? Ou será que não foi o diabo do golpe de vista que te traiu? Talvez pode ter sido até o diabo do celular. O do sono. Pode. Então, gente que toda hora está em tensão e levando tensão para os outros. Olha, isso é coisa do inimigo. Estou sentindo. Está por aqui. Por quê? Você não está sentindo? O quê? Cheio de enxofre. Estou sentindo cheiro de enxofre, porque meu nariz está impregnado da fragrância do lírio dos vales e da rosa de Saron. Não estou vendo nenhum rabo de capeta aqui, porque eu estou vendo é o Shekinah da glória de Jeová que enche a sua casa. Eu não estou vendo aqui chifre, porque eu estou vendo a coluna de fogo cheia de glória, guiando o novo Israel de Deus. Ah, então o senhor está indiferente à realidade? Não. Eu estou vendo que tem gigante em Canaã, mas eu estou vendo que meu Deus é maior do que os gigantes. Eu estou vendo, eu estou admitindo, eu não sou nem da Seixonoye, nem da ciência cristã da Ed Mary Baker. Eu estou lhe dizendo que tem muralha, que tem doença, que tem ataque, que tem angústia, mas eu estou lhe dizendo que a Bíblia Sagrada não nos engana. Paulo diz que nem fome, nem nudez, nem perigo, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir. Paulo diz que tem luta, tem prova, tem dificuldade, mas que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui, quando esse jovem diz assim, o que é que nós faremos? E Eliseu diz, Deus, só uma coisa a fazer por ele, é pedir para o Senhor abrir os olhos dele. Verdade. Deus, olha só, uma coisa agora que você pode fazer, você já argumentou, você já questionou, você já brigou, você já quebrou os pratos, você já chutou a panela e as tampas, só tem uma coisa agora, você tem que orar. Vem para cá e vamos orar juntos, porque esse povo que está aqui, um dia já esteve como você estava, dizendo o que é que eu vou fazer, aí de repente Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele abriu os nossos olhos. Sabe o que eu aprendo disso? Sabe o que eu aprendo disso? Eu aprendo que nós podemos até guiar um cego, mas nós não podemos fazer um cego ver. Nós podemos colocar a verdade diante de quem não está vendo, mas nós não podemos abrir os olhos de ninguém. Aí você tem que se recolher. Eu aprendi isso na vida. Aí eu me aquieto, calo e deixo que cada qual tenha a sua experiência. Passe o seu deserto. Aprenda, porque nós, como dizia Blaise Pascal, nós nos persuadimos muito mais com as verdades descobertas por nós mesmos do que por aquelas outras que os outros nos fornecem. 1000 pessoas nos dão bons conselhos, nós não queremos. A escola da experiência é uma das mais caras que existem. A escola da experiência, a faculdade, a universidade da experiência é a mais dolorosa, mas os tolos não querem frequentar outra. Por isso que a gente instrui e avisa, mas ninguém pode abrir os olhos. Agora ouça-me, preste atenção. Quando ele diz, o que é que nós vamos fazer, porque nós estamos cercados, Eliseu não diz assim, olha, vamos planejar alguma coisa, vamos orar.
E agora prepara um aleluia especial. Eu sei que você está se entalando aí com vontade de pular e dar aleluia, preste atenção. Os planos são uma bênção. O planejamento é necessário, mas a fé é muito melhor. Você pode estar cheio, imbuído dos melhores propósitos, cheio de projeto maravilhoso, mas se você não resolver exercitar a fé na sua vida, se você não quebrar esse tédio, esse ócio, se você não se posicionar, se você não tomar uma atitude, pode ter certeza, plano nenhum seu vai funcionar. Você vai dar com os burros na água, mas se você tiver fé e dizer, olha, eu não sei o que fazer agora, eu não estou com cabeça para planos, eu não sei que direção tomar, mas eu vou exercer minha fé e eu vou orar. E se eu fizer planos, eu vou colocar a minha fé nos meus planos. Sexto lugar, a igreja de Laodiceia, Jesus disse que tinha um colírio. Só eu te aconselho uma coisa, aquele que é conselheiro, disse Isaías, diz lá em Apocalipse, eu te aconselho uma coisa, que você compre de mim colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que tu vejas. Chega de bater a cabeça na parede. Sétimo lugar, que faremos? Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. Sabe o que é que eu aprendo aqui, senhoras e senhores? É que os nossos olhos, obscurecidos para as coisas do Espírito, facilmente veem o mal, mas dificilmente atentam para o bem. Por que é que vocês acham que as pessoas, e vocês ficam irritados com isso, a gente se irrita mesmo, por que é que as pessoas acreditam piamente nos embusteiros? Por que é que as pessoas facilmente enchem as igrejas dos hereges? Por que é que as pessoas atentam da forma mais pueril às profetadas? E por que é que eles são tão duros e resistentes à mensagem do Evangelho? E por que é que eles são tão obstinados para não receber a mensagem do verdadeiro Evangelho? Sabe por que é? É porque se nós formos entregues à nossa própria sorte, e se Deus não tocar a nossa visão da alma, nós só vamos ter propensão para ver o mal e não vamos ter olhos para enxergar o bem. Nós só vamos ter disposição para enxergar os desastres e as catástrofes e nós não vamos ter visão para enxergar a verdade revelada de Deus. Abre, Senhor, os olhos. Segundo lugar, a razão da oração. Por que eu devo orar? Por que eu me sinto na obrigação de orar? Porque é que numa época como essa, em que as pessoas estão prometendo varinha de condão e lâmpada de Aladim para você dar uma esfregadinha na Bíblia e sair um anjo de dentro e dizer abacadraba, 3 desejos. Por que é que numa época como essa eu estou insistindo em pregar o evangelho do compromisso? Por que numa época como essa eu estou insistindo em pregar o evangelho conforme a Bíblia o apresenta? Por que eu estou insistindo com vocês a que orem? Sabe por quê? A primeira razão, porque eu estou dizendo a você que ore e porque eu mesmo devo orar, é porque outros oraram por mim. É porque pessoas pagaram preço alto de oração para que hoje eu seja um pregador do evangelho. Para que hoje eu seja um pastor. O Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele dizia uma coisa bonita. Você não vai ter tempo de anotar, vai ter que adquirir no CD, essa frase linda. Ele dizia assim: as orações de outros me trouxeram proveito. Portanto, eu devo reembolsar a bênção da oração aos tesouros das intercessões dos que oram. Que coisa linda! Que coisa linda! Ele está dizendo, eu já saquei tanto do que algumas pessoas depositaram no tesouro da oração, que eu agora preciso reembolsar. Eu preciso colocar alguma coisa também naquele tesouro, para que outros depois possam sacar bênçãos, como eu hoje estou recebendo. Oh, quão cego andei, e perdido vaguei longe, longe do meu Salvador. E a razão? A razão é que só o Senhor pode fazer as pessoas enxergar. A razão é que se nos convencemos pela argumentação de outras pessoas, por intermédio de outra argumentação ou outra razão mais intelectual ou emocional, eu posso me desconvencer. Se por um argumento emocional eu creio, por um argumento mais emocional eu posso abandonar a fé. Se por um argumento intelectual eu me rendi,
através de um outro argumento mais intelectual, eu posso virar a casaca e apostatar da verdadeira fé. Portanto, nós precisamos orar para que a conversão, para que a visão das pessoas não esteja apoiada em sentimentalismo, nem esteja apoiada em racionalismo. Porque se nós orarmos, Deus vai abrir os olhos delas de tal maneira que pode vir o maior argumentador, um doutor suficientíssimo em teologia, pode vir um expert gabaritado em filosofia e vai discutir com ele e diz: olha, doutor, eu não sei discutir isso aí não, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu estou vendo. Porque se Deus abrir os olhos do coração, meu amigo, aí o pastor não vai mais se preocupar com você não, porque pode vir um batalhão de Russelita de um lado, e pode vir 1 milhão de Mormon do outro lado, e você diz assim: olha, eu não sei o quanto de teologia você sabe, eu não sei tanta filosofia como você, mas eu sei uma coisa que você não sabe, eu vou lhe dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Você diz: eu não sei muito de escatologia, mas eu sei que eu vou andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu não sei muito de soteriologia, mas eu sei que o sangue de Jesus me lavou. Eu não sei muito de hermenêutica, mas eu sei que Ele é Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Eu não sei muito de pneumatologia, mas eu sei que o Espírito Santo mexe aqui dentro de mim, e eu estou batizado com poder e com autoridade. Eu não sei muito de bibliologia, mas eu sei que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Os fariseus pegaram o pobre do ceguinho. Jesus tinha curado o cego de nascença. Capítulo 9 de João. Aí veio o conselho dos doutores da lei. Pegaram o pobre do cego, botaram você num canto de parede. Foi uma sabatina com você. Passar prova agora. Ô cego velho burro, tu não sabe nada de teologia, não sabe nada de Bíblia. Diga uma coisa: quem foi que abriu teus olhos aí? Um homem chamado Jesus. Ungiu meus olhos, mandou me lavar ali no tanque. Eu fui, voltei vendo. Onde é que ele está? Sei não. E quem é ele? Não sei não. Rapaz, você não sabe que ele é um pecador, um falso profeta? Se ele é pecador, um falso profeta, eu não sei não. Eu só sei uma coisa: desde que eu me entendo por gente, eu não vejo não, mas eu escuto muito. Eu nunca ouvi falar de um pecador e um falso profeta fazendo cego de nascença enxergar. Mas você não sabe quem é esse homem? Rapaz, olha, você tem que dizer alguma coisa a respeito disso. Olha, eu não sei dizer nada não, eu só sei dizer uma coisa: eu era cego e agora eu estou vendo. Não há ninguém, meus irmãos, não há ninguém no mundo que possa resistir a esse tipo de argumentação. Quando vierem para cima de você, com todo o poder de argumentação do inferno, diga uma coisa só: eu era cego e agora eu estou enxergando, e quem abriu os meus olhos foi o homem da Galileia, foi Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Razão é que se ele abrir os olhos, tem mais jeito não, está feito o trabalho. Se o Senhor abrir os nossos olhos, nós não vamos mais, irmãos, nos deslumbrar com nada, nem as velas da religião, nem os pirilampos da filosofia. Por quê? Porque o sol nascente das alturas já fez dia em nossos corações. A razão porque oramos e devemos orar e cremos na oração, deixe-me lhe dizer, uma das supremas razões é a dor de ouvir tantos clamando: que faremos? É a dor de ouvir tantos desesperados: que faremos? Jovens aí que já usaram todo tipo de droga, e uma hora dessas estão trancados dentro de um quarto com depressão. Você precisa entrar ali dentro, dizer para ele o que ele tem que fazer. São mães, esposas, uma hora dessa, irmãos, os hospitais psiquiátricos, os manicômios lotados, doentes, gemendo,
nos corredores dos hospitais, disputando uma maca. Que faremos? São pessoas que já tiveram todo tipo de desilusão religiosa, emocional, e eles estão agora aí dizendo: o que eu vou fazer da minha vida? Que faremos? Ai, irmãos, quando eu penso nisso, isto me leva para cima dos meus joelhos. Antes de ir para frente de uma câmera de televisão, antes de pegar um microfone desse para pregar, esse clamor reverbera na minha consciência. Alguém está ouvindo essa mensagem hoje, estará ouvindo num CD. Alguém que precisa saber o que fazer. Que faremos? Que faremos? Por que orar? Por que orar? Porque quando nós não temos consciência da nossa cegueira, nós rumamos para o abismo. Aquele rapaz não tinha a menor ideia de que não estava enxergando o que precisava enxergar, de que não estava vendo o que precisava ver. Aquele rapaz não tinha a menor ideia de que havia muita coisa para enxergar, ele não estava enxergando. Não ponha em xeque sonhos grandes que estão destinados para a sua vida. Faça o que for preciso, mas faça pelos seus sonhos. Se são sonhos de Deus, foram plantados no seu coração. A razão para que você ore, alguém orou por ti, meu irmão. Uma mãe, um pai, um amigo, uma amiga, um vizinho, pais, mães, filhos, orem. Último ponto. Que faremos, homem de Deus? Estamos cercados. E ele diz: Senhor, eu te rogo que abra os olhos deste rapaz para que ele veja o que eu estou vendo. A nossa esperança na oração. Eliseu orou porque tinha convicção que os exércitos de Deus existem. Eu vou repetir isso. Eliseu orou porque tinha convicção que os exércitos de Deus existem. E se um dia eu perder a convicção de que Deus é real, se um dia eu perder a certeza de que não existem mais anjos, de que eles não fazem mais nada, de que eles envelheceram, de que eles caducaram, se um dia eu perder a certeza da atuação presente de Deus, se eu conceber um Deus que divorciou-se do universo, como diz aí o deísmo, no dia que eu não puder mais crer que o sangue de Jesus ainda está vivo para perdoar pecados, no dia que eu não puder crer que o nome de Jesus abre as portas das prisões, no dia que eu não puder crer mais no poder da oração, pelo poder da oração, um monstro vomitou um profeta para fora e não pôde digeri-lo. Foi pelo poder do martelo da oração que as prisões foram abertas. Foi pelo poder do martelo da oração que mortos foram arrancados da sepultura. Foi pelo poder da oração que a boca dos leões foi fechada, e foi pelo poder da oração que o mar vermelho se abriu. Eu creio nisso, esse povo crê nisso, nós acreditamos nisso, que há poder na oração. Quatro coisas que enfeixam a nossa esperança. Primeiro, estou terminando. A fé, através da instrumentalidade da oração, revela um novo mundo, uma nova realidade. Qual é essa realidade? Segundo, Eliseu diz: abra os olhos dele, para ele ver o que eu estou vendo. Deus, ele só está vendo os círios, ele não está vendo o anjo. Ele só está vendo o poder de fogo do inimigo, ele não está vendo tua glória. Ele só está vendo o problema, ele não está vendo a solução. Ele só está vendo perigo, ele não está vendo o livramento. Abra os olhos dele para ele enxergar. Ele vai entender. E quando Eliseu orou, Deus atendeu a oração do profeta, abriu os olhos daquele rapazinho. E aí, meu filho, ele ia ter motivo para se assustar.
Aí o sujeito se assustou. Crente, presta bem atenção. Você que está assustado com a cara feia do diabo. Olha, as armas de pequeno porte do inferno não podem concorrer com a artilharia pesada do exército de Deus. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Do diabo nós não tememos nem a careta dele, nem o riso cínico. No nome de Jesus de Nazaré, quando Deus abriu os olhos do rapaz, ele disse: ai meu Deus, agora é que eu estou assustado mesmo. Meu filho, o que é que está acontecendo com você? Senta aqui, você está desmaiando, você está mudando de cor. Homem de Deus, eu não estou nem conseguindo levantar a cabeça para enxergar. Homem de Deus, nós estamos cercados, carros e cavalos de fogo do Deus de Israel. Mais numerosos são os que estão conosco, e maior, complementaria João, é o que está em nós. Preste atenção. A ideia daquele rapaz, segure essa revelação. A expressão daquele rapaz está bem de acordo com a mentalidade do Antigo Testamento, aonde só se vê quantidade. Ele diz: mais numerosos são os que estão conosco. Mas como João está dentro de uma revelação mais avançada, João na sua epístola diz assim: o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Porque o Antigo Testamento, através da expressão desse rapaz, revela a quantidade das nossas possibilidades, da atuação de Deus, revela a quantidade da eficiência, a quantidade do poder. Mas a expressão de João no Novo Testamento não está preocupado com a quantidade do que Deus pode fazer, está preocupado com a qualidade do que Deus é. Por isso que enquanto ele diz lá assim: mais numerosos são os que estão conosco, João não está preocupado em dizer que mais numerosos são os que estão conosco. Isso é a revelação do Antigo Testamento. À luz do Novo Testamento, nós vamos mais fundo. Maior. Isso é que é o importante. É saber que Ele é maior. Maior é o que está em nós. Preste atenção. Se o seu problema está grande, e se o seu problema lhe encontra pequeno, só existe uma solução. Não é que o seu problema é insolúvel. É que sua competência e sua capacidade é muito pequena e limitada diante da grandeza do seu problema. O que é que você vai fazer diante desse problema enorme? Você vai aumentar a sua competência, aprimorar a sua qualidade, ampliar a sua capacidade. E aí, o problema não vai ficar bem grande e você pequeno. Você vai ficar maior do que o seu problema. E só existe uma forma de você descobrir como ficar maior que esse problema. E aí o problema não vai ser um grande desafio. É que esse Deus que está dentro de você é maior que o seu problema. E Ele é o Deus que vai adestrar as tuas mãos para a batalha. E Ele é o Deus que vai aprimorar a tua capacidade. Estamos salvos e seguros. Terceiro lugar. Quarto lugar. Depois que o rapaz vê o que o profeta pediu que ele visse, Eliseu disse: lá vem os sírios, eles estão descendo contra nós. Aí o rapaz está olhando assim e diz: deixa vir. Mas você não estava assustado? Estava antes, agora não. Por quê? Porque agora eu estou enxergando. Eu estava desesperado, era porque eu não estava vendo, mas agora eu estou vendo. Eu estava desesperado, é porque eu achava que só existia o mal. Agora eu estou vendo que existe o bem. Eu estava assim a ponto de ficar louco, estava a ponto de fugir, desertar, mas agora eu estou vendo, nós estamos protegidos. Ó, homem de Deus, lá vem os sírios, ó aqueles palhaços lá vem eles descendo lá, ó os outros idiotas, vem gritando, ó aquele lá preparando uma flecha, ó o outro lá aparelhando o ar. E agora, homem de Deus, tem mais uma oração aí? Tem. Agora eu não vou mais orar para Deus abrir seus olhos, não. Eu vou orar para Deus fechar o deles. Já abriu os seus, agora fechar o deles. E diz a Bíblia Sagrada que quando Eliseu orou, Deus feriu de cegueira todos aqueles bandidos, todos aqueles mercenários ordinários. Deus feriu de cegueira, ficaram sem acertar o endereço da barraca do profeta. Deixa eu te dizer uma coisa: teus inimigos vão perder o endereço da tua barraca. Teus inimigos vão bater com a cara nas paredes, meu filho, mas não vai encontrar mais o endereço do profeta. Sabe por quê? Porque Jeová vai enviar relâmpago do céu para desbaratar o poder dos sírios que vem contra a tua vida. Glorifique a Deus, porque mais numeroso é o que está com você, maior é o que está com você do que o que está lá fora.